gente não pode falar, você vai fazer assim e vai funcionar desse jeito para você. Não é, cada organismo vai responder de uma forma. E social, né? A gente está falando de uma síndrome que é afetada diretamente pelo social, não só pela cobrança da sociedade, mas pela autocobrança em frente à sociedade, porque a gente tem constantemente ao nosso redor, a palavra não é exemplo, né? Mas os exemplos ao nosso redor são pessoas normotípicas. E aí a gente está sempre se comparando, a gente está sempre falando, poxa, eu não consegui fazer 1/10 do que uma pessoa fez ao meu redor. Será mesmo que eu não sou capaz de fazer? Será? E você falou uma coisa muito interessante que eu quero abordar, e assim, não existe nenhum problema, como você acabou dizendo, será que o que eu estou sentindo é psicológico? Não existe nada disso psicológico. Pode ser emocional, e o seu emocional está afetado por alguma coisa, porque já caiu por terra qualquer definição de não só dor, tá? Mas qualquer coisa que está te afetando não é psicológico. Mas você está dizendo que não existe nenhum acometimento da psique. Isso é outra coisa, são nomes muito similares, né? Acometimentos da psique humana, ele existe, tem estudos e é verdade, tem, né, várias questões na nossa psique, mas psicológico, tipo assim, será que eu estou sofrendo por causa do psicológico? Não, se você está sofrendo, se existe um sofrimento emocional ali, ele foi engatilhado ou foi desengatilhado, as pessoas falam da forma que mais é confortável, por algo. A diferença é que muitas das vezes não consegue se identificar que algo foi esse que ocasionou, como você mesma acabou, na mesma fala, você acabou trazendo o acometimento, né, que você começou a ter a resposta física, a chorar e a ficar sem saber como lidar com aquilo, porque houve um acometimento que te desestruturou física e emocionalmente, que acabou aflorando em respostas tanto emocionais como as físicas. E aí eu preciso sempre ressaltar, a atividade física, ela é o nosso melhor top linha de tratamento de inúmeras patologias. A diferença é que o fortalecimento muscular direcionado, esse é o nome correto, eu preciso ter um fortalecimento muscular direcionado. Direcionado ao quê? Ao conjunto de síndromes e patologias que aquela pessoa possa ter. No caso do Vitor, como no caso que não é segredo para ninguém, da Flavinha, que é a presidente da Anfibra, ela tem Ehlers-Danlos num nível bem severo, e sempre que ela tem fibromialgia, né? O Ehlers-Danlos veio bem depois do diagnóstico. E ela, durante anos, ela fazia fisioterapia, fazia mobilidade e alongamento para uma pessoa que não pode fazer mobilidade e nem alongamento. E estava piorando o quadro clínico dela. Então, entender que a atividade física, né, o que todo mundo acha que é ir para academia, ela pode sim ser maléfica sendo aplicada de forma errada. Exatamente, não é só você escrever um papel, fazer atividade física. Isso a pessoa já sabe que ela tem que fazer isso para qualquer pessoa, inclusive para as pessoas que não têm nenhuma condição, é ótimo, é excelente. Mas como fazer, com quem fazer, que tipo de movimento fazer, quem vai acompanhar, não vai acompanhar, o que é leve que você pode fazer sozinho, quem que vai te dar esse direcionamento. Então, assim, fica esse buraco, essa lacuna dentro do tratamento. E aí, assim, você me falando isso, eu vou tentar não estender, porque a gente tem muita coisa para falar, mas é porque eu vou lembrando de algumas coisas e eu acho muito importante. Igual o fato da gente estar aqui hoje fazendo essa live. Existem muitas formas de adaptação social que as pessoas não veem. Então eu tenho certeza que, igual você falou, você teve uma dor de barriga muito rápida ali antes de começar. E assim, às vezes, para a gente estar aqui, antes da gente começar essa live, nessa semana, várias pessoas me mandaram mensagem, eu não respondi ninguém. Eu não queria ver ninguém, eu não queria falar com ninguém. Eu fiquei extremamente isolado. E isso, depois, talvez a gente vai falar um pouco mais para frente, mas é porque está me vindo agora, eu acho muito importante para que as pessoas que
tenha a condição e que não tenha a condição entenda o que, que é isso, que a gente. Toda essa importância, desde o conhecimento médico, a estrutura social, a funcionalidade, o quanto que isso é importante. Recentemente, eu contratei, né, uma prestação de serviço em novembro e eu deixei claro, eu falei, gente, eu não posso deixar que isso aconteça novamente, porque o estresse, ele é um gatilho, ele não é a causalidade, ele não é o que causa, né, as minhas condições, mas ele é um dos gatilhos para estimular. Então eu deixei muito claro, eu expliquei que eu sou uma pessoa com deficiência, que esse tipo de situação para mim me gera crises, e vocês me vendo aqui, eu gravando os meus vídeos, não imaginam o que é o Vitor em crise, estressado, irritado, com sensibilidade e tudo. Eu xingo tudo e todo mundo e eu não vejo quem está na minha frente, isso de forma involuntária. Então, assim, a gente tem uma preocupação social, inclusive, de ter comportamentos atípicos, de estar estressado, de xingar uma pessoa, de ficar irritado, de não conseguir ficar em pé. E essa preocupação de avisar a sociedade dessa nossa dificuldade social de interação para as situações. Então, eu estou trazendo isso porque foi uma situação que, mesmo eu avisando que isso me causaria um desconforto, que eu não ficaria bem com aquela situação, fizeram totalmente o contrário do que eu pedi para que não fizesse. E aí eles viram o meu pior lado de forma involuntária. Então, assim, esse um dos entendimentos, né, que os médicos precisam ver como que a gente vive em relação às situações cotidianas normais. Né? No meu caso específico foi a contratação de um plano de telefone. Então, assim, uma simples contratação de um plano de telefone me gerou uma crise de ficar com o olho caído, que eu fico com a pálpebra caída, e aí eu ficar ali sem querer ver ninguém, dolorido, encolhido, sentindo. Então, assim, não é só um documento, não é só mandar tomar remédio, não é só mandar fazer atividade, é entender que o paciente é um ser humano e que ele precisa de um atendimento integral e individualizado. Não adianta fazer uma fisioterapia igual todo mundo está fazendo, sendo que você é uma pessoa diferente. E a gente sabe que existe uma superlotação e tudo, mas o que a gente está tentando trazer, eu acredito que a Gleice vai confirmar isso comigo também, é que as consequências da ignorância, do desconhecimento, elas são muito piores. O custo social e financeiro para a saúde, para a área da saúde, inclusive para o SUS, ele é muito maior do que você ter um profissional bem qualificado à frente de um paciente ali, entendendo a necessidade dele. Porque não é você fazer o gosto, não é você fazer o que a pessoa quer, é você fazer o que a pessoa precisa. E a partir do momento que você faz o que a pessoa precisa, você evita certos problemas ou problemas maiores. Né? E são essas adaptações que os médicos precisam entender, os profissionais da área da saúde precisam entender que precisam existir, porque senão as pessoas não vão dar conta de fazer atividades básicas que elas precisam realizar no dia a dia. Vitor, isso é crucial que você trouxe, e isso já é um gancho para que a gente vai falar agora da ONAD, porque só se consegue ter essa noção, antes de mais nada, entendendo o paciente, a pessoa como um todo, né, biopsicossocial. E para entender e para ter esse discernimento, precisa do conhecimento básico. Sem o conhecimento básico, eu não consigo acrescentar o conhecimento agregado. Sem o conhecimento agregado, eu vou gerar um ônus, agora eu vou falar de forma, vamos dizer, financeira para o Estado, muito maior, que é a judicialização de muita coisa que não tem que estar sendo judicializada. Produtos que não deveriam estar sendo ministrados como medicações e tratamentos, sendo um gasto gigantesco, práticas pseudocientíficas, adoecendo mais ainda as pessoas. Então, e ensinar, né, fazer um serviço não só de ensinar para o profissional da área de saúde, mas um serviço
de conscientização da sociedade que existe, sim, síndromes ocultas, né? Eu vejo muitas pessoas, até mesmo fibromialgicos, com grande relevância, né? São representantes de até associações que não sabem o que é a definição da fibromialgia, que não sabem a definição da própria fibromialgia, que não sabem como a fibromialgia afeta. Eu recebo mensagem de pessoas dizendo assim, eu tenho um diagnóstico há mais de 20 anos e nunca ninguém me explicou como você me explicou no vídeo. E eu falo, é triste isso, porque assim, se você sabe aquilo que te afeta e como te afeta, você consegue lidar melhor do que não sabendo. E você falou sobre a questão emocional, né, e o estresse, essa oscilação de humor, e aí eu, né, tenho que dizer, a própria fibromialgia, ela já gera essa oscilação de humor, né, esse picos humorais, e no caso, quando a gente ainda tem outras patologias agregadas, né, como transtorno do espectro autista, não importa de que nível, a gente está falando uma amplificação e uma retroalimentação um do outro, e isso acaba virando uma catástrofe. Você falou da contratação, no meu caso, eu estava sem geladeira desde o dia 22 de dezembro. A minha geladeira chegou a 2 dias, porque eu resolvi falar, eu tinha, né, tenho um seguro residencial que deveria fazer o que era contratado, sendo que foi uma enrolação e eu fiquei cada vez pior. Eu tive uma estafa tão grande, um esgotamento tão grande, eu tentando explicar para as pessoas, sem me alimentar direito, com estafa de tentar resolver um problema que eu não tinha que ser eu a resolver, gerou um estresse tão grande. Eu ainda estou me recuperando de dezembro. Já estamos no final de janeiro, eu ainda estou recuperando de dezembro. E aí a gente vai pegar o gancho agora e falar sobre um pouquinho sobre o ENAD, né? Nós não somos especialistas de análise, mas nós vamos trazer aqui alguns pontos, porque como bons divulgadores científicos, a gente pega todos os pontos e analisa, né, criteriosamente. Agora nós temos 2 criteriosos falando, e eu quero só deixar um papo que a gente estava tendo ontem, né, Vitor? Um papo muito carinhoso, assim, que mesmo a gente muito mal, a gente acaba nos motivando, né, para trazer algo para ajudar mais pessoas, né? É muito daquilo assim. O esforço que a gente tem para fazer uma atividade muitas vezes é 3, 4 vezes maior do que uma pessoa que não tem as condições que a gente tem. Então, quando você fala da questão da sua geladeira, do seu problema, isso traz um desgaste muito grande e é um ciclo vicioso. E assim, e sobre isso que você falou, da gente trazer isso, da gente não desistir de falar, é porque somos nós que vivemos isso na pele também. Então, se a gente desistir disso, a gente vai estar desistindo da gente mesmo. E é isso que muitas vezes um sistema complexo quer que a gente faça. Eles querem fazer que a gente demonstrar como se nós fôssemos o errado da história por estar querendo uma vida digna, por estar querendo qualidade de vida. E, na verdade, quando a gente traz isso, nós estamos lutando por nós também, porque a gente sabe o que é não ter acesso a um tratamento de qualidade, a não ter um acesso a um tratamento como deveria, né? No caso, enfrentando muitas barreiras, principalmente atitudinais, né? As pessoas travando ali, através do preconceito das atitudes dela, a nossa vida. E isso não é justo. Isso não é justo com a gente. Eu mandei mensagem ali porque eu fui olhar os links e eu esqueci que eu tinha saído da tela do computador e eu perdi o chat aqui no computador. Manda um início ali rapidinho para mim. E enquanto isso, eu vou lendo aqui o chat que o pessoal está mandando mensagem. Ó. A Sônia Cruz falou: Vitor, a gente ficou preocupado com você, que poderia ter acontecido alguma coisa com você. E é uma forma também vocês entenderem, tentar buscar assim, formas de interpretar que aquela pessoa, apesar dela estar precisando estar isolada e não entrar em contato diretamente com ela,
você descobrir formas de identificar que ela está bem. Ela vai fazer algumas coisas, né, indiretamente, que vai mostrar que ela está bem. Eu gosto sempre de dar um exemplo, né, eu sempre vivi muito longe da minha mãe, e a minha mãe também sempre foi uma pessoa muito autônoma, a gente às vezes fica sem se falar, mas na época do antigo Orkut, vamos chamar assim, né, para quem é daqui dos antigas, eu não sabia se minha mãe estava bem, se estava viva, se não estava, e eu via lá as notificações da hortinha do Orkut, né? Tipo, ela postou o negócio da hortinha do Orkut. Sim, então, ela tá bem. Ela tá bem, ela tá jogando a plantaçãozinha. Então, existem formas de você não precisar aumentar a sobrecarga cognitiva daquela pessoa, de fazer com que ela responda. Às vezes, a sobrecarga cognitiva... Eu não tenho TEA. Eu tenho fibromialgia, tenho outras questões, mas eu não tenho TEA. E às vezes eu não quero falar. Às vezes eu tô mordendo a minha própria testa. Se eu for falar com alguém, eu vou mandar tomar em todos os buracos que ela tem ou que ela não tem. E eu não vou responder. As pessoas falam, poxa, você brigou comigo, mas não foi incapaz de me responder. Porque eu não quero responder, eu estou sobrecarregada. Então, assim, entenda que não é contra a pessoa, contra a pergunta, é que o nosso corpo, o nosso cérebro, o nosso organismo, ele não consegue responder do mesmo jeito que pessoas típicas. Sim, e às vezes, assim, o nosso corpo, ele vai responder ali da forma como ele consegue responder, não é o que ele quer responder, né? A Sônia, a Sônia é uma pessoa muito bacana, ela é do grupo Mulheres de Fibra, lá de... Eu acho que é isso, tá vendo? Eu esqueci. Sônia, se eu errei o nome do seu grupo, me desculpa, mas é porque a mente também não consegue lembrar. Ela é de Pará de Minas, eles têm um grupo lá de Mulheres de Fibra, eu acho muito legal o grupo que eles têm lá. E ela sabe, igual eu fiquei 3, 4, 5 dias sem responder ela sabe que quando eu demoro assim é porque eu não tô bem, eu não quero responder, porque eu não é porque eu não quero responder, é porque eu não consigo responder. E às vezes, se eu responder, eu vou responder de uma forma que não vai ser muito boa, assim. Então é melhor eu ficar na minha até eu me recuperar e conseguir dar uma resposta bacana, e ela sabe disso, ela é uma das pessoas que luta também pelos direitos, uma coisa que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Ela é uma das pessoas que luta, fica ali na luta e cobrando pelos direitos. Eu acho que isso é muito importante.